A tese aprovada pelo Supremo Tribunal Federal foi formulada pelo ministro Alexandre de Moraes. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. O compartilhamento pela Unidade de Inteligência Financeira e pela Receita Federal deve ser feito somente com comunicação formal. Deve ser garantido o sigilo e a certificação de quem vai receber esses dados. São necessários ainda instrumentos de apuração e correção de eventuais desvios desses dados. O plenário do STF autorizou por maioria o compartilhamento de informações do antigo COAF e da Receita Federal com o Ministério Público e a Polícia, sem a necessidade de autorização judicial. Faltava apenas definir os parâmetros de como isso ia ser feito. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal foi aprovada por 10 votos a 1. O ministro Celso de Mello foi um dos votos vencidos no julgamento da última quinta-feira. Para ele, o uso de dados sigilosos deveria ter autorização da Justiça. Na análise das regras, no entanto, ele se manifestou a favor dos parâmetros. Nós todos enfrentamos a controvérsia, discutimos a questão. Por isso, já resolvido o caso concreto, onde fiquei vencido, eu me pronuncio, então, agora quanto à formulação da tese. Não é? Eu estou em inteiro acordo com a proposta formulada pelo eminente ministro Alexandre de Moraes. O ministro Marco Aurélio foi o único a votar contra o estabelecimento de critérios. O julgamento se fez flexibilizando-se, sob a minha ótica, o sigilo de dados previsto no inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal, afastando-se o primado do judiciário. Vencido, desaprovo a tese. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Oi, Karina, boa noite. Boa noite, William. Bom, ficou assim, então. Dados fiscais e bancários podem ser repassados para o Ministério Público sem necessidade de autorização judicial. Agora, para se chegar a esse resultado aqui, foram 5 longas sessões, né? 5 longas sessões plenárias que a gente acompanhou tudo aqui pela TV Justiça. E 2 sessões, uma extraordinária convocada para uma quarta-feira pela manhã, foi quando se iniciou o julgamento com as sustentações orais, o relatório e o início do voto do ministro Dias Toffoli, relator, que acabou se seguindo ao longo de toda a sessão plenária da quarta-feira à tarde também. Na quinta-feira seguinte, votou apenas o ministro Alexandre de Moraes, que abria a divergência em relação aos pontos que o ministro Dias Toffoli havia colocado. E depois, outras 3 sessões para que todos os ministros pudessem se manifestar e chegar a essa conclusão, todos eles seguindo, a maioria, o voto do ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que esses dados podem ser repassados tanto pela unidade de inteligência financeira, a UIF, que antes era o COAF, assim como a Receita Federal, sem a necessidade daquelas balizas que haviam sido traçadas no voto inicial do ministro Dias Toffoli, relator. Isso porque, quando votou, o ministro Dias Toffoli, ele disse que as informações poderiam ser repassadas, mas ele colocava alguns limites para esse compartilhamento de informações. Então, por exemplo, no âmbito da Receita Federal, ele dizia que o procedimento administrativo fiscal que fosse processado na Receita Federal somente poderia ser compartilhado quando houvesse suspeita de crimes contra a ordem tributária, contra a previdência social, crimes de contrabando, descaminho, e deveriam ser preservadas aquilo que ele chamou de provas sensíveis, como declaração do imposto de renda e os dados bancários. Mas essa decisão dele, como eu disse, acabou evoluindo para acompanhar a maioria ao final da última sessão em que aquela maioria já havia sido formada. Então, os ministros acabaram seguindo o voto divergente do ministro Alexandre de Moraes. As informações podem sim ser compartilhadas, mas com uma observação bastante importante. Elas devem permanecer sob sigilo
ao longo dessa investigação para garantir essa privacidade. Eu me recordo que, no voto proferido pelo ministro Alexandre de Moraes, ele disse uma frase que, no seu livro também de Direito Constitucional, ele reproduz. Os direitos fundamentais não são absolutos e não podem servir de salvaguarda para que organizações criminosas pratiquem crimes. Então, nesse sentido, era preciso relativizar e proporcionar esse compartilhamento de informações com a autoridade que vai investigar, Ministério Público e autoridade policial. Tá bom, Karina, vou pedir que você continue aqui com a gente. No próximo bloco, a gente ainda volta a conversar.